Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos tratar a dinâmica do clima e os fatores climáticos, né? Quais são os elementos aí que compõem para nós termos os diferentes tipos de climas, tá bom? Então, vamos diferenciar dois termos: clima de tempo atmosférico, tá? Então, clima nada mais é que a sucessão de diferentes estados de tempo que se repetem e se sucedem na atmosfera ao longo do ano em uma determinada região, tá? E o tempo atmosférico, o que ele seria? As condições atmosféricas de um dia determinam o tempo atmosférico e não o clima, tá? Então, esse tempo atmosférico, ele pode variar de um dia para o outro ou de uma hora para outra, tá? Então, esse tempo atmosférico, por exemplo, hoje de manhã estava muito quente. E aí, conforme o dia foi passando, durante a tarde foi esfriando e à noite derrubou as temperaturas. Então, isso é o que nós chamamos de tempo atmosférico, ok? Bom, e para isso que nós temos quem? As previsões meteorológicas, né? Que elas nos dão uma ideia do clima em um determinado momento, né? De como que vai estar em determinado momento. Aí é comum vocês observarem as expressões que são utilizadas, né? Como tempo bom, tempo nublado, tempo chuvoso, tempo parcialmente nublado, né? Que eles utilizam esses termos aí para mostrar como estará o tempo atmosférico naquele dado momento, ok? Bom, aí nós vamos ter os fatores climáticos, que acabam dando aí as características do clima, tá? Então, para que um clima e todas as suas características aconteçam em um determinado espaço geográfico, em uma determinada localidade, né? Nós vamos precisar de alguns fatores, sejam eles físicos, que eles não acabam sendo determinantes, que nós vamos falar no final da aula, tá? E outros fatores, como latitude, longitude, as massas de ar, e isso aí que influencia bastante na questão do clima, ok? Então, para nós entendermos essas questões, né, essas características da atmosfera, nós vamos começar a falar dos fatores climáticos. Quais são esses fatores climáticos? A altitude, longitude, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas e massa de ar. E nós vamos ter outro fator, que é lá no final, né, que aí acaba sendo uma parte mais física, né, que é a questão do relevo. Como que o relevo atua nessa questão? Ele não é um fator climático, tá? Mas ele também acaba fazendo com que haja algumas alterações aí nessa questão de clima, que eu vou falar para vocês no final, tá bom? Bom, então vamos falar sobre latitude, tá? Quando nós falamos sobre latitude, nada mais é do que a questão dos raios solares, né? Como essa insolação, como esse sol, ele vai atingir a Terra, como ele vai funcionar, tá? Então, existe uma regrinha básica que a gente não pode esquecer, tá bom? Para vocês não errarem aí depois quando tiver questões de vestibular e tudo mais, tá bom? Bom, então, quanto maior a latitude, menor será a temperatura, tá? Então, as menores latitudes, elas vão se encontrar próximo ao grau zero, ou seja, na linha do Equador. Eu não tenho um grande globo e não tenho mapa aqui, mas só para a gente elucidar e vocês entenderem, ok? Bom, então, então essas latitudes menores, elas se encontram aonde? Na linha do Equador, que é a latitude 0 grau, ok? Então, à medida que nós vamos, se vai, né, distanciando dessa latitude 0 grau, ou indo mais ao norte, ou indo mais ao sul, essa latitude, ela vai o quê? Aumentando, tá? E por que
isso diferencia essa incidência da questão do Sol? Então, porque quando o Sol ele ilumina a Terra, ele está iluminando praticamente paralelo, tá? Então, lá de longe, ele vai estar iluminando paralelamente, enviando o seu calor e a sua luminosidade, né? Atingindo o quê? Essa região da linha do Equador. Né? Então, aqui, a incidência dos raios solares, ele vai chegar de forma o quê? Perpendicular, né? Então, ele vai chegar bem em cima, fazendo com que maior temperatura haja nesse local. Por que maior temperatura? Porque a incidência do Sol será maior e é uma, como podemos dizer, é uma região menor que ele vai ter que aquecer, tá? E aí, conforme vai se distribuindo para as médias latitudes e para as regiões polares, essa incidência do Sol, ela vai mudando, né? E como ela vai mudando neste caso? Por exemplo, nas médias latitudes, a incidência do Sol, ela não vai chegar de forma direta, perpendicular, que nem aqui na região do Equador, da linha do Equador. Ela vai chegar como se fosse o quê? Um cone, ó, pegando uma área um pouco maior, né? Então, como vai pegar uma área um pouco maior, vai acabar aquecendo menos, né? Então, as características do clima das médias latitudes é mais uma questão de um clima temperado, né? Não é tão quente, também não tão frio, tá? Bom, e aí, né? Claro, como falamos dessas duas questões, também as regiões polares, né? Então, nesse local, ó, imagina, aqui uma incidência bem maior, locais quentes. Aqui já é uma incidência que ele vai ter que pegar uma área maior, abrangente, o Sol. E nas áreas polares, né? A luz vai chegar muito inclinada. Então, vai ter um grande espaço para ser iluminado, para ser aquecido, né? Pela mesma quantidade de luz. Então, por isso que nessas regiões nós temos o que? As grandes geleiras, né? Por conta do que? Das baixas temperaturas, tá? Por conta disso, que o Sol ele não consegue atingir e chegar da mesma forma como nos outros lugares, até por conta da inclinação do eixo da Terra e tudo mais, ok? Então, latitude, não podemos esquecer, que é muito importante. Bom, o outro fator climático é a altitude, tá? É a mesma regra da latitude. Então, quanto maior a altitude, menor é a temperatura, ok? Isso acontece devido ao quê? Ao que nós chamamos de pressão atmosférica. Então, só para vocês relembrarem, o que é pressão atmosférica? Nada mais é que o peso que o ar faz sobre as coisas, tá? Então, existe uma diferença, só para ficar claro, de altitude é diferente de altura, tá? Então, altitude, você mede um topo a partir do nível, da relação do nível do mar, tá bom? E a altura, por exemplo, eu quero saber o comprimento, o tamanho desse caderno, a altura desse caderno. É algo que eu estarei medindo ele por ele só. Eu não estou usando ele como um outro parâmetro ou com uma outra base para medida, tá? É diferente da altitude, ok? Bom, então vamos supor que você está na região de litoral, na praia, tá? Então, na praia, nós teremos uma maior coluna de ar, nós teremos uma maior pressão, ou seja, uma maior temperatura. Agora, se você está aqui em São Paulo, que é uma região do quê? De Planalto, nós teremos uma altitude maior, consequentemente, uma coluna de ar menor e uma menor pressão, tá? Então, esse é um outro fator aí que acaba influenciando na questão do clima. Bom, maritimidade
e continentalidade, né? Para entendermos aí como eles acabam afetando o clima, tá? Bom, antes de falar propriamente de maritimidade e da continentalidade, só lembrando para vocês um outro termo que vocês aprenderam lá no ensino fundamental, que chama-se amplitude térmica. O que é amplitude térmica? Amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima daquele espaço geográfico, tá bom? Aí agora vocês vão entender o porquê que eu disse, relembrei vocês aí sobre esse termo de amplitude térmica, tá? Então, quanto mais próximo ao litoral nós estivermos, menor será a amplitude térmica. Quanto mais longe do litoral, ou seja, mais para o interior, mais continente, né? Maior será a amplitude térmica. E agora vocês vão entender o porquê disso, tá? Existe algo que é chamado de convecção térmica ou convecção. Isso também é algo que vocês já viram lá no ensino fundamental, só relembrando, tá bom? Então, o que seria a convecção? Nada mais é do que um processo de transmissão de calor. Quando um fluido é aquecido, seja o ar ou a água, tá? Quando ele é aquecido, suas porções mais quentes, elas podem sofrer dilatação térmica, expandindo seu volume, tá? Então, vamos lá. A influência da questão da maritimidade. Por que no litoral nós vamos ter uma menor amplitude térmica, ou seja, uma variação menor do clima no mesmo dia, de repente do dia para a noite, essa variação ela acaba sendo menor. Por quê? Durante o dia, se você chegar na praia, por mais quente que esteja, você vai sentir o quê? Aquela brisa, né? Aquela coisinha mais fresquinha que vem do mar. Aí você chega todo feliz e contente e vai pisar na areia porque você quer entrar na água. Quando você pisa na areia, vocês costumam sentir que a areia tá muito quente. E aí, indo pro mar, quando você entra na água, opa, você sente aquele friozinho. A água bem mais gelada do que a areia. Por conta da retenção dos raios do sol, tá? Então, a areia, ela vai reter rapidamente, ela esquenta e retém o calor do sol. Agora, o mar, como a água é cristalina, esses raios solares, eles passam, né? Então, demora muito mais para aquecer o mar todo do que a terra, tá? Então, só para vocês entenderem. Então, durante o dia, você tem aquela sensação, claro, do calor, mas ainda você tem aquela brisa que vem do mar, que dá uma sensação de refrescância, tá? Agora, à noite, isso já muda, né? À noite, você vai perceber que a areia, ela já tá geladinha e a água do mar, ela tá quente, né? Aí o porquê disso? Porque a areia, ela vai perder rapidamente o calor. Rapidamente, assim que termina o sol, entra a noite, rapidamente ela perde o calor e ela esfria. E o mar não, né? O mar, do mesmo tempo, ao mesmo modo que ele demorou para esquentar, depois ele vai demorar para esfriar, né? Então, também nós vamos ter essa sensação de refrescância, tá? Aí já não é tanto pela brisa que vem do mar, mas aí da própria terra que foi refrescando, ok? Então, nesse caso, nós vamos ter o quê? Uma baixa amplitude térmica, porque vai variar pouco a temperatura do dia para a noite. Já diferente da continentalidade, quando nós estamos mais para o interior, né? Nós não estamos na região de praia. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, né? Que é essa selva de pedra que nós vivemos. Então, aqui nós vamos ter uma maior amplitude térmica, porque durante o dia vai esquentar muito, o asfalto esquenta muito, a terra esquenta muito, né? Então, durante o dia vai estar aquele calor, vai esquentar bastante. Aí, quando o sol vai embora, que já no fim da tarde, que vai refrescando, chega à noite, esfria, né? Esfria bastante, né? Então,
aqui na continentalidade, nós vamos ter o quê? Uma maior amplitude térmica, tá? Diferente da maritimidade, essa proximidade com o mar, que a amplitude térmica, ela é menor, tá bom? Bom, um outro fator importante e relevante dentro dessa questão do clima, tá? Serão as correntes marítimas. Então, o que são correntes marítimas? Correntes marítimas ou oceânicas, tá? São fluxos de águas com características comuns que se deslocam ao longo dos oceanos, né? Quais são essas características que se destacam? É a salinidade e a própria temperatura. E aí, nesse caso, a temperatura é que ela vai acabar tendo aí uma influência, uma ligação com o clima, tá? Então, aí nós iremos ter dois tipos de correntes marítimas. Correntes marítimas quentes, que elas são boas e propícias para auxiliar na formação das florestas, e nós teremos as correntes marítimas frias, que elas são propícias e auxiliam aí na formação dos desertos, tá? Então, a umidade dessas duas correntes marítimas é que irá o quê? Determinar esse processo. Vai ser um local de floresta, vai ser um local desértico. E aí agora vocês irão entender o porquê dessa diferença, tá? Então, quando as correntes marítimas quentes, elas passam próximas à costa, essas correntes marítimas, elas vão evaporar, tá? E aí, evaporando, elas irão eliminar o quê? Uma grande quantidade de umidade, né? Que vai o quê? Ser mandada para essas áreas de continente que vai colaborar para essa formação de florestas. Por exemplo, o exemplo da nossa costa brasileira, ok? Que nós temos a nossa Mata Atlântica, que nada mais é do que uma floresta tropical, né? Que ela surgiu nessa região devido a que? Influência dessa corrente marítima quente, né? Que no caso é a corrente marítima chamada de corrente marítima brasileira, tá bom? Agora, corrente marítima fria, para vocês entenderem. Ela, diferente da quente, que a quente ela vai liberar umidade, a corrente marítima fria ela não vai liberar umidade. Pelo contrário, ela acaba puxando a umidade que tem no continente para ela. Percebem a diferença? A quente, quando ela está próxima à costa, ela vai soltar umidade, que vai favorecer a formação das florestas. A fria não. A fria ela vai puxar essa umidade, tornando o lugar o quê? Seco, tá? E acaba dando origem o que? Às regiões de deserto. Então, um exemplo para vocês. Deste caso, é a corrente marítima do Peru, né? Que ela passa por essa região onde nós vamos ter a formação do deserto do Atacama, tá? Por conta aí também, né? Um dos fatores que influencia essa característica é a corrente marítima fria que passa nessa região, ok? Bom, e o próximo fator é as massas de ar. Né? As massas de ar, elas carregam com elas umidade e temperatura de um ponto para o outro nesse espaço geográfico, né? Na localidade. Então, as massas de ar que nós temos aqui na América do Sul são as seguintes. Nós temos a massa equatorial continental, que geralmente ela é formada e vem proveniente ali da região amazônica. Nós temos a massa equatorial atlântica marítima, tá? Fica mais para a região norte do nosso país. Temos a massa tropical continental, que ela se forma lá na região do Chaco Paraguaio, tá? Também vamos ter a massa tropical atlântica marítima, que ela é formada onde? No nosso litoral brasileiro. E nós vamos ter a massa polar atlântica,
que ela é formada onde? Ali na região da Patagônia, bem extremo sul, né, do nosso continente, tá bom? Então, por exemplo, quando vocês escutam falar na meteorologia que vai derrubar, vai cair a temperatura, tá? Então, geralmente a gente escuta dizer, uma frente fria está vindo da região sul do país. Quando falam dessa questão dessa frente fria vindo da região sul do país, nada mais é do que essa massa de ar polar atlântica que vem ali, que é formada na região da Patagônia, que é uma região bem fria, bem extremo sul, ou seja, altas latitudes, né? Que não tem incidência tão forte do sol, ok? Então, esses fatores, né, acabam influenciando todas as condições climáticas, tá? Então aí, só para vocês entenderem, eu falei dessa questão da região sul da massa polar, mas, por exemplo, nos meses de janeiro, de começo às vezes de fevereiro, por mais quente que esteja, é verão, né? Nós temos fortes pancadas de chuva aqui em São Paulo, né? Da onde que vem esse calor? Da onde que vem essa massa que dá esse choque que faz com que nós tenhamos muitas chuvas? É a massa equatorial continental, que vem da onde? Lá da região amazônica, tá? Então, tudo isso, latitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar, tudo isso é que vai influenciar e dar essa dinâmica, essas características diferentes do nosso clima, ok? Mas, como eu falei para vocês lá no comecinho, nós vamos ter outros dois fatores, tá? Que podemos dizer assim, que são fatores complementares. Eles não são fatores climáticos, ok? Eles acabam sendo físicos, tá? Então, por exemplo, relevo. Quando eu tenho uma montanha, né? Então, acaba sendo uma barreira física. Então, essa barreira física, ela faz com que muitas vezes as massas de ar, elas acabem parando, as umidades, né? As temperaturas de um lado e de outro dessa montanha acabam sendo diferentes, né? E isso faz com que até as características físicas do local acabem sendo diferenciadas, transformadas, tá? E o outro fator, que não é um fator climático, mas sim físico, é a própria vegetação, né? Como que ela influencia? Através da sua própria evapotranspiração, né? Essa troca de oxigênio das plantas e da umidade acaba também alterando o clima. Então, onde eu tenho uma maior quantidade de vegetação, eu vou ter um local mais úmido. Mais uma vez, eu vou citar como exemplo a própria floresta amazônica, né? Uma floresta densa, árvores grandes, de grande porte, uma floresta densa, fechada, e é um local onde tem muita precipitação, chuva, por conta do quê? Da umidade devido a essa evapotranspiração, mesmo sendo local quente, por estar próximo da onde? Da linha do Equador, que é uma latitude próxima à latitude 0 grau. Ok, turma? Gente, estou aqui no Portal Teams para tirar dúvida de vocês. Aguardo vocês no chat. Beijos!